fé nos cuidados e cautelas. Com a religiosidade das pessoas. Psique, alma, manifestação dos centros nervosos, o modo de ser e de reagir, caráter, do grego psiche, segundo o dicionário O Globo. Saibam todos que a fé é um dos 7 sentidos da vida e sua irradiação estimula nas pessoas os sentimentos de crenças, de confiabilidade, de esperança, de resignação, de tolerância e de fraternidade. Isto é positivo e as pessoas sentem-se fortes o suficiente para resistirem às provações da vida, ao duro aprendizado da realidade do plano material e conseguem manter-se em equilíbrio mental, mesmo quando submetidas a enormes pressões sociais, calamidades ou doenças. Através da irradiação da fé, Deus nos chega o tempo todo como resignação, paciência e perseverança, sustentando-nos nos momentos mais difíceis de nossa vida. Por isso, Deus, além de nos enviar continuamente sua irradiação estimuladora da fé, também estimula as pessoas no sentido de se congregarem em torno das religiões, pois umas estimulam as outras e criam uma corrente de solidariedade, fraternidade, companheirismo e irmanação, cujo resultado mais eloquente é o refreamento dos instintos e o despertar de uma consciência humanística e universalista. Saibam que a religiosidade é muito importante na vida de um ser porque desenvolve no seu íntimo os sentimentos de nobreza, caridade, confiança, perseverança, paciência, resignação, humildade, submissão, respeito, amor e fé. Logo, devemos estimular a fé nas pessoas quando ainda são crianças, quando é mais fácil amoldarmos sua natureza, sua emotividade, seu caráter, seus anseios e sua psique. Sim, principalmente a psique de uma criança deve ser amoldada e um limite lhe deve ser imposto, pois só assim ela nunca exteriorizará certas reações subconscientes, pois sua mente e consciência refrearão, ainda no nascedouro, certas fobias, neuroses, cacoetes emocionais, distorções morais e de caráter, assim como conseguirá estabelecer um padrão de julgamento do que deve fazer e do que não só não deve fazer, mas também que deve combater ou refrear seus instintos. Assim tem sido e assim sempre será porque assim foi estabelecido por Deus, e só desse jeito a unidade na criação é mantida e limites são impostos a tudo e a todos. Ou a vida manifesta-se e processa-se num padrão tolerável e aceitável por todos como normal, ou tudo torna-se caótico, incompreensível e incontrolável, degenerando mentes, consciências, instintos e emoções. Portanto, a educação religiosa deve ser iniciada cedo, e com crianças, pois toda a sua psique será moldada quando ainda estiver aberta à absorção do padrão religioso que regulará todos os seus sentimentos. Então precisamos ter cuidado e muito bom senso ao ensinarmos Deus a uma criança, senão sua psique codificará certas colocações como sinais despertadores de medo ou como símbolos indecifráveis ou incompreensíveis. Não devemos negar a existência das regiões astrais sombrias, onde a lei maior recolhe todos os espíritos que extrapolam os limites estabelecidos como normais. Também devemos ensinar que só espíritos desequilibrados são recolhidos a essas regiões escuras do mundo espiritual porque a psique deles degenerou-se e está atuando sobre eles por meio de sinais invertidos. Saibam que estes sinais invertidos que a psique envia à mente têm o poder de condensar energias muito sutis que, se estiverem um encarnado, a induz a proceder de forma negativa, levando-a a mentir, roubar, matar, vingar-se, ser cruel, insensível, egoísta, mesquinha, invejosa, etc., ou a leva às fobias, às neuroses, às psicoses, etc. Saibam que os sinais corretos da psique atuam no sentido de fortalecer a natureza, a moral, o caráter e fé de um ser. Já os seus sinais invertidos atuam em sentido inverso e as consequências são o surgimento desses sentimentos negativos que citamos. Então, como a religiosidade de um ser desenvolve-se em sua alma ou psique, se inculcarmos na mente de uma criança, seu cérebro imaterial ou muitos sinais invertidos, com o tempo ela desenvolverá uma resistência aos assuntos religiosos, irá se afastar do convívio com pessoas ligadas às coisas da fé e buscará uma aproximação com outras, cujos sinais que lhe enviarão serão interpretados como agradáveis. Tal como os órgãos físicos reagem com a carícia, a psique reage ante o elogio sincero com satisfação.
Portanto, uma educação religiosa deve ser agradável, elucidativa, criativa, positiva e aceitável pela psique do ser. Saibam que o mesmo sentimento de fé, crença, confiança, esperança, resignação e humildade, se for invertido, despertará no ser o ateísmo, a descrença, a desconfiança, o desespero, a revolta e a maldade. Nós sabemos que espíritos com os quais nos antipatizamos em outras encarnações, e que passaram a nos odiar, costumam atormentar-nos e desequilibrar-nos, pois assim se sentem vingados. Mas uma boa instrução religiosa, uma religiosidade correta e uma firme fé em Deus é a melhor proteção contra quedas vibratórias mentais, reações emocionais, negativismo psíquico e fugas da realidade da vida. Além disso, um bom tratamento espiritual, ministrado por médiuns competentes, afastará esses espíritos negativados e possuídos pelo desejo de vingança, pois esses médiuns, a par do esclarecimento do que está acontecendo espiritualmente, irão ativar divindades responsáveis pelo esgotamento acelerado dos karmas grupais ou individuais. Cuidado ao lidar com a religiosidade de quem os procura, pois vocês não sabem como foi que ele adquiriu, nem quais os desequilíbrios psíquicos que ela lhes causou assim que foi ministrada. Esses desequilíbrios, às vezes, demoram para aflorar e se tornar um comportamento incontrolável, pois o ser em questão internalizou, via ensino religioso, demônios abstratos exteriores, que antes só existiam na mente de quem o educou religiosamente. Muitos sacerdotes, ao educar seus fiéis, em vez de conduzi-los a Deus, envia-os ao encontro de seus demônios íntimos, adormecidos pela lei maior que regula a reencarnação e adormece, para esta vida na carne, os desequilíbrios surgidos em outras vidas e ainda não superados. Item karma é a resultante de procedimento errôneo no trato dos sentimentos íntimos, pessoais ou alheios. Item resgatar um karma não é sofrer, mas sim aprender a lidar com sentimentos, reequilibrar-se emocionalmente, reparar débitos com fé, amor e caridade. Item fé em Deus e em suas divindades. Item amor a Deus, à vida e aos nossos semelhantes. Item caridade para si, seus semelhantes e para toda a criação divina, pois o simples ato de dar água e alimento a um animal faminto ou regar e adubar uma planta também é um ato de caridade. Conclusão: ao lidar com os sentimentos e as dificuldades daqueles que os procuram, tenham sensibilidade e percepção para identificar os espíritos que os atormentam e tentem localizar no íntimo deles os fantasmas do passado que acordaram, assim como os demônios do presente que internalizaram e se incorporaram ao dia a dia, confundindo a religiosidade deles. Se tiverem alguma dúvida sobre o tema abordado, deixe suas dúvidas nos comentários que responderei com o maior prazer. No próximo vídeo abordaremos o tema do médium, mediunidade. Aguardo vocês lá. Axé.